rua da praia, que não tem praia, que não tem rio. Desde fins do século XIX até os anos 1960, a Rua da Praia era o local de diversão, compras, lazer e cultura da cidade. Além dos melhores hotéis, confeitarias e restaurantes, a rua concentrava um comércio requintado e elegante, comparável ao das principais capitais europeias. A Rua da Praia é o que hoje nós chamamos de shopping aberto. Havia lojas com as mais variadas mercadorias, bares, cafés, cinemas. Então, é o que hoje é o shopping. E as pessoas, então, no fim da tarde, vinham fazer o chamado footing, tá? Passear na Rua da Praia, olhar as vitrines, ver a moda, ir à matiné no cinema, tomar um cafezinho. A casa ao preço fixo, localizada na altura da atual Rua Borges de Medeiros, era um exemplo dessa sofisticação. Antes dos anos 30, a loja já vendia perfumes, pratarias, porcelanas, tecidos e rendas, tudo importado da Europa. Nós tínhamos loja como o Bromberg, que era uma loja alemã, uma firma alemã, e que tu podias importar de tudo. Se quisesse importar um vagão, uma locomotiva, podia ser importado pelo Bromberg. A Andradas era uma rua de sobrados com sacadas de ferro. As lojas ficavam no térreo e as residências ou escritórios no andar superior. A farmácia central também ocupava um sobrado e ficou por muitas décadas na esquina da Rua Marechal Floriano. Várias gerações de porto-alegrenses compraram joias, relógios e óculos na Casa Masson, fundada em 1874. A loja teve várias filiais, mas a matriz ficou 120 anos na esquina da Andradas com a Marechal Floriano. O relógio da fachada ainda está lá. E havia outras lojas apresentando sempre uma moda europeia. Então nós tínhamos a Casa Cray, que vendia brinquedos, tínhamos a Sloper, que vendia bijuteria, que era o desaperto na hora de comprar um presente. A Casa Vitor ficava no prédio desse edifício, onde hoje existe uma livraria. A Casa Vitor era de parada obrigatória por causa dos discos, né? Que se comprava, partituras musicais, vitrola, eletrola, os lançamentos de todos os aparelhos eletrônicos era pela Casa Vitor. Esta era a vitrine do prédio Fosse Luz, quando ele era ocupado nos anos 1930 pela SERG, a Companhia de Energia Elétrica Rio-Grandense. Hoje o prédio abriga o Centro Cultural Ceérico Veríssimo e o Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul. Os eletrodomésticos visavam atrair as donas de casa. E eles até forneciam cursos para as donas de casa para que elas soubessem como utilizar esses novos aparelhos, né, que estavam chegando. E com isso eles atraíam consumidores públicos justamente para o negócio deles, que era de energia. Este é o primeiro luminoso publicitário de Porto Alegre. A peça contém 926 lâmpadas e ficava no escritório da SERG, no edifício Fosse Luz.
Recreio Ideal. Em 1909, Francisco Damasceno Ferreira comprou o imóvel do empresário Eduardo Hirtz. E meu avô comprou dele, e em 1911 eles reformaram o cinema. E até tem uns relatos de jornais da época que ele era muito suntuoso, com um alpendre de cristal na entrada e muito bonito, com umas imagens do Rio de Janeiro, uns atrativos desse tipo. O Cine Recreio Ideal ele foi a primeira sala de cinema em Porto Alegre com programação fixa. A avó da jornalista Emma Bressler trabalhou como pianista nas sessões noturnas do cinema. Na época, os filmes ainda eram mudos. Tinham as sessões noturnas, intercaladas por apresentações isso no Recreio Ideal, que eu sei, por apresentações de orquestras e também de teatro de revista, que isso era muito comum na época. Nas décadas de 50 e 60, os cinemas ocuparam lugar de destaque no lazer dos porto-alegrenses. No sábado, no domingo, eu vinha à Rua da Praia para ir a um cinema. Às vezes assistia 2 sessões. Você passava ali a esquina onde havia a Casa Louro, a Casa Sloper, e caminhava rumo à Cinelândia da cidade. Então havia vários cinemas na Rua da Praia. O Roxy, o Ópera, o Central, na frente do Central o Rio, depois o Imperial, depois o Guarani, e aí o mais novo de todo, o Cacique, com uma confeitaria. Então, à noite, a gente ia à confeitaria do Cacique. A Rua da Praia também teve casas noturnas famosas, como o Clube dos Caçadores, que no final da década de 1920 ocupou o prédio Força e Luz. O Clube dos Caçadores era um varietá. Ele foi considerado um dos maiores clubes noturnos da América Latina e ficava na Andrade Neves. E esse terreno onde nós estamos hoje, ele foi utilizado para ampliar as dependências do Clube dos Caçadores. O clube noturno era ponto de encontro de intelectuais e políticos como Flores da Cunha e Oswaldo Aranha. E era um local de grande requinte que tinha apresentação de dançarinas, apresentações de números de burlesco, um restaurante muito requintado, sala parece de jogos, vários atrativos. Era um local muito refinado, muito sofisticado. Estes objetos de prata e cristal pertenceram ao Clube dos Caçadores. O Clube do Comércio, situado em frente à Praça da Alfândega, também foi referência importante na vida noturna da cidade. E aí, nos sábados de noite também, como mais uma atração desse point de Porto Alegre, havia o Clube do Comércio com seus famosos bailes. O Clube do Comércio promoveu o primeiro baile de debutantes do estado em 1943. Já nos anos 60, era comum os cantores da Jovem Guarda se apresentarem no clube. E o famoso footing da Rua da Praia foi responsável por muitos casamentos. E era aí que a gente namorava também, né? Conheci minha esposa, ela passando na calçada e eu parado na rua. E aí é que começou o namoro, que esse namoro já dura 46 anos. Né? A Praça da Alfândega era um local também das famílias, ou às vezes as famílias ficavam ali, enquanto as moças faziam o footing, as famílias ficavam nos bancos, né? Conversando. Os cafés e confeitarias também conferiam à rua um estilo europeu. Porto-alegrense, o professor Flores começou a frequentá-los ainda criança nos anos 40. Ele conheceu até mesmo o Café Colombo. Eu ganhava um guaraná com 1000 folhas. Aí o meu tio, o meu pai, né, ia ali no café, porque café era só para homem. Mulher não entrava em café. Quando eu ia com a minha mãe, quando eu vinha com a minha mãe ao centro, então era a confeitaria Rocco. As crianças da época também bebiam gasosa. Era uma bebida efervescente, assim, meio com gosto de limão, com bolinhas e tudo, não era água mineral. Era um refrigerante, que sumiu esse refrigerante, não existe mais. Esta confeitaria está na subida da Andradas desde 1960. Mas nessa época, quase todos os cafés tradicionais já haviam desaparecido.
Eu me lembro que ainda tínhamos o Rian famoso, mas já não era um café à moda propriamente antiga. Havia o Mateus, onde se comia o famoso sanduíche de pernil. Já não era uma cidade de cafés, já se processava uma modernização e uma americanização da vida cotidiana que levaria ao surgimento de lanchonetes que pouco a pouco iriam derrubando os cafés. Mas foi na década de 70 que a Rua da Praia mudou de vez. Os grandes bancos começaram a tomar lugares das lojas, os shoppings levaram as lojas lá para outro local. Além disso, perdeu-se uma coisa importante que nós tínhamos, era a segurança. Na década de 50 e 60, você andava a qualquer hora da noite em Porto Alegre, a pé ou de carro, nunca se pensava em ser assaltado. Então, a Porto Alegre era outra, a sociedade era outra. Os bondes foram desativados no início dos anos 70, mas já em 1922, a prefeitura retirou os trilhos da Rua da Praia no trecho entre a Praça da Alfândega e a Rua Vigário José Inácio. Nessa época, ainda existia o bonde imperial, conhecido como chope duplo, que fazia o contorno da praça. O bonde era o principal meio de transporte, era um esporte democrático, que ia o pobre e o rico lá, e como a gente pegava sempre na mesma parada, no final a gente era conhecido motorneiro do cobrador, e mesmo no tempo de estudante, às vezes a gente estava apertado, não tinha passagem, dava conversava com o cobrador, ele deixava andar de graça, e depois a gente encontrava o cobrador, pagava para ele a passagem. Outra coisa que também existia e que hoje estão reduzidos em número são as barbearias, com manicure e tudo. A cadeira era cativa, quer dizer, se cortava o cabelo com um determinado barbeiro. Havia um relacionamento com o barbeiro, que eram pessoas que sabiam de tudo. Era uma espécie de jornal falado, de repórter da época, o barbeiro. A Rua da Praia também era o local de protestos, revoltas e comemorações. A Revolução de 1930, por exemplo, começou na Velha Rua. Denunciaram ao general Gil, que era o comandante do exército, que a Revolução iria estourar. Ele saiu do quartel-general e veio para a Rua da Praia, ali junto ao Grande Hotel, e ele viu Oswaldo Aranhas e outros, estão todos almoçando aí, não vai haver revolução nenhuma. Mas houve, a Revolução saiu às 5h30 da tarde e justamente começa no quartel-general, que era ali do lado da Igreja das Dores, na Rua da Praia. Depois a gente teve aqui a Revolução de 30, Getúlio Vargas comemorando na Rua da Praia. A morte de Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 1954, provocou uma revolta popular. O alvo eram os adversários políticos do presidente. Os manifestantes fluíram para a Rua da Praia, para o quebra-quebra, para manifestações, e foram até o Jornal do Comércio, que era lá perto dos quartéis, incendiaram o Jornal do Comércio, e aí quiseram invadir os quartéis e foram detidos pelos soldados do QGR-3. O movimento da legalidade também repercutiu na Rua da Praia. Eu era estudante naquele tempo na PUC de História e vim para procurar a minha noiva já nesse tempo, morava na Riachuelo, para levá-la para fora, porque havia toda uma notícia que circulava pela Rua da Praia que o palácio seria bombardeado. E era natural ir até a Rua da Praia para ficar bem informado. Quando o Jânio Quadros se demitiu, se exonerou, eu saí correndo, a PUC era no Colégio Rosário, saí correndo para a Rua da Praia para ver o que tinha acontecido, porque na Rua da Praia que se sabia de tudo. A Andradas era frequentada por pessoas famosas, como o autor do Pequeno Príncipe. O Saint-Exupéry tomava café no Café Colombo, nos anos de 26, 27, mais ou menos. Muito citado no anedotário da Rua da Praia, o jornalista e escritor Aparício Torelli, o Barão de Tararé, frequentou a famosa rua na juventude.
Radicado no Rio de Janeiro desde 1925, lá fundou o jornal de humor A Manha. A casa da família Torelli, no início da Avenida Independência, hoje abriga a Secretaria Municipal da Cultura. A famosa rua também recebeu a visita da Miss Brasil 1963, Ieda Maria Vargas. No mesmo ano, ela se tornaria Miss Universo. A Rua da Praia foi protagonista de casos pitorescos. Sérgio Gonzaga lembra da história relatada por Nilo Ruschel sobre os 2 cegos que tocavam na orquestra da Confeitaria Central, no Largo dos Medeiros da década de 40. E um dia começou a um implicar com o outro e foram se aproximando e de repente se engalfinharam. E havia um sujeito, enquanto os cegos se engalfinhavam, ele começou a gritar fortemente junto a eles: faca não, faca não. E os pobres cegos, claro, cada qual achando que o outro tinha uma faca na mão, se largaram imediatamente, que não havia faca nenhuma, é claro. O professor Flores também conta a história de um batedor de carteira que foi detido pela população na esquina da Rua Uruguai. Veio a polícia e a polícia fez assim chegou batendo. Aí o público que havia agarrado o batedor de carteira se indignou, soltou o batedor de carteira e não deixou a polícia levar. Ali mais ou menos, quase a esquina da Borja, que eles soltaram, a polícia teve que soltar, porque a rapaziada toda defendeu o batedor, que antes tinham prendido o batedor. A Rua da Praia dos anos 50 também tinha personagens exóticas. Ali na esquina da ladeira com a Rua da Praia, ficava uma senhora vendendo o jornal e o apelido dela era Maria Chorando, porque ela anunciava, jornal, e quando chegava um jornaleiro, um gurizinho jornaleiro, sai daqui, guri, sai daqui. Já o xerife organizava as filas do cinema. Era um rapaz novo assim, vestido de cowboy, com um revólver de brinquedo, espoleta, uma estrela de xerife, chapéu de cowboy. E aí a turma gritava, lá, cuidado, lá na frente tem um furando. Lá ia ele retirar o furão, que era de propósito, né, que se fazia isso, para ele ir lá tirar e levar até o fim da fila. Então era uma figura divertida. E a Rua da Praia também tinha a sua Miss. Tinha também uma que tinha uma faixa de Miss, o pessoal chamava de Marta Rocha, não é? E que ela não incomodava ninguém, e todo mundo respeitava, não é? Tratava bem essas pessoas. Não é como hoje, assim, não havia essa violência. Da garotinha que quer casar, do malandrinho que passa o dia jogando bilhar. Se as pedras do teu leito algum dia pudessem falar, quando as cenas de dor e alegria haveriam de contar.